Descobri a verdade por trás do olho roxo do meu filho. Uma revelação surpreendente e inspiradora. Maria caminhava apressada pelas ruas barulhentas da periferia, seu coração acelerado pela expectativa de ver Pedro. Mas ao abrir a porta de casa, sua alegria foi brusca e dolorosamente interrompida. O garoto de 12 anos a aguardava, e um olho roxo, inchado e cheio de sofrimento, gritava pelos cuidados de uma mãe que se abastecia de amor e luta todos os dias. "O que aconteceu, filho?" pensou imediatamente. Achou que era uma briga na escola, algo normal entre crianças, mas logo a verdade começou a emergir como um pesadelo. O aperto no peito, uma ferida que parecia mais profunda do que qualquer marca física. A vida de Maria não era fácil. Todos os dias, ela levantava antes do sol e saía de casa, deixando um rastro de gargalhadas e sonhos a serem alimentados. Ao limpar os andares de um prédio elegante, ela sonhava com um futuro melhor para Pedro, um futuro que ele merecia. No entanto, naquela manhã, o olhar de seu filho transmitia uma fragilidade que a fez tremer. Era como se o mundo, sempre tão ruidoso e indiferente, tivesse silenciado para ouvi-la gritar internamente: "O que está acontecendo com você, meu amor?" Durante dias, a angústia a consumia. O olho roxo era apenas a ponta de um iceberg que Maria não podia ver, mas sentia. Ao conversar com outros pais na escola, percebeu a dor refletida em seus rostos. Um clima pesado de indiferença tomava conta da instituição, onde a palavra bullying era apenas um eco distante. Quando confrontou o diretor, sentiu seu corpo todo tremer. Suas palavras, uma espada desafinada, foram cortadas por um olhar crítico. "Você deve estar exagerando, Maria." Naquele momento, uma onda de impotência a afogou. Como uma leoa protegendo seu filhote, decidiu que não recuaria, mas precisava desesperadamente de apoio. E foi ali que a vida conspirou a seu favor. Conheceu Laura, uma professora de matemática que já havia passado por humilhações semelhantes. A conexão foi instantânea. Juntas, decidiram se unir em uma causa maior, uma campanha que não só levantaria a voz pelo filho de Maria, mas por todas as crianças que estavam sufocadas sob o peso do preconceito e da maldade da infância. A cada passo, Maria sentia a força da solidariedade e o amor que transbordava da comunidade. Finalmente, começava a sentir esperança. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas mesmo com toda essa energia, Pedro se tornava um garoto cada vez mais fechado, como uma flor que se encolhe em busca de proteção. O evento comunitário se aproximava, e o coração de Maria pulsava em um misto de esperança e ansiedade. No fundo, ela sabia que aquele olho roxo, que antes representava dor, agora poderia ser o símbolo de resistência. No entanto, com todo o peso da expectativa sobre eles, ela sentiu que uma nova tempestade se aproximava. E então, ao se preparar para o evento, um grito ecoou na plateia. O que terá acontecido? As emoções de Maria estavam à flor da pele, e ela sentiu o calor do desafio se aproximando, como uma sombra prestes a engolir toda a coragem que havia conquistado. O que viria a seguir? Maria estava no palco, e sua visão turvava. O grito, cortante como vidro, veio de perto. Um menino, um dos amigos de Pedro, estava sendo chamado para se apresentar. Mas seus olhos estavam fixos em Pedro, que permanecia sentado na plateia, muito mais pálido do que o normal. O coração de Maria parecia apertar em seu peito. Seu mundo, tão cuidadosamente construído, agora balançava à beira do abismo. O que era aquele grito? Um aviso? Uma súplica? O murmúrio no auditório cresceu com a tensão, e as expressões de todos mostravam uma mistura de curiosidade e medo.
Maria deu um passo à frente, buscando a verdade em cada olhar à sua volta. Algo estava prestes a acontecer. A voz do menino tremia. Ele começou a contar sobre um momento no banheiro da escola, onde Pedro, inocente e vulnerável, havia sido agredido. Cada palavra caía como uma bomba no coração de Maria. O garoto que deveria ser protegido, sempre cercado por amor, estava agora exposto a um mundo cruel, e ela havia falhado em perceber. Ao ouvir aquelas revelações, Maria sentiu uma onda de raiva e dor se aglomerando dentro dela. A sala, que deveria ser um espaço de acolhimento, tornava-se o cenário das feridas que todos carregavam. Pedro teve sua dignidade violentada e, ao mesmo tempo, sentiu-se impotente, com o olhar do colega provocando as lembranças de sua própria dor. A coragem do menino causou um eco de solidariedade, mas Maria sentiu que ainda havia muito que lutar. Laura, ao seu lado, segurava a mão de Maria com firmeza. Sua presença era um ancla, uma força que dizia que juntas poderiam transformar aquele momento em uma chama de mudança. O murmúrio da plateia se transformou em palavras de apoio. Uns se levantaram para aplaudir. Outros começaram a gritar palavras de encorajamento. Maria sentiu que algo estava finalmente se movendo, e aquele instante poderia ser o início de uma revolução. Mas o sorriso de Pedro ainda estava distante. Olhando para o palco, ele parecia lutando contra suas próprias memórias, os ecos de risos cruéis que o perseguiam. Maria decidiu que não deixaria aquele momento passar. Precisava agir, e precisava que Pedro estivesse ao seu lado. No próximo evento, iremos falar não só por Pedro, mas por todos nós, disse Maria, sua voz ecoando com uma força que ela nem sabia que possuía. Precisamos acabar com essa dor. Temos que nos unir. Isso já chega. A resposta da plateia foi explosiva. A energia se espalhou pelo espaço como se a esperança dançasse no ar. Mas no fundo de seu coração, Maria sabia que a batalha estava apenas começando. Enquanto a celebração acontecia ao seu redor, ela percebeu que precisava falar com Pedro, despertá-lo daquela comparação silenciosa que o mantinha preso. E ao se aproximar dele, Maria o viu olhando para o chão, perdido em seus próprios pensamentos. O que ele estava pensando? Como poderia a dor que eles compartilhavam agora ser uma ponte em vez de uma barreira? Pedro, filho, você está comigo nessa. Nós vamos vencer. Maria tentou transmitir confiança em sua voz, mas a dúvida a corroía. Neste instante, Pedro ergueu o olhar e a expressão em seu rosto era um misto de dor e determinação. Então, um novo grito se fez ouvir. Não era de dor, mas de desespero. O que estaria acontecendo? Maria mal teve tempo de processar o desespero que ecoava pelo auditório quando a sala mergulhou em um silêncio assustador. O som que havia interrompido seu pensamento vinha de uma nova voz, magoada e forte. Um aluno mais velho, que ela não conhecia bem, havia se levantado abruptamente, encarando a plateia. Seus olhos estavam ardendo de emoção, como se ele guardasse várias batalhas dentro de si. "Deixe-me falar!" ele gritou, buscando a atenção de todos. A fúria em sua voz cortou como uma faca. "Se a gente não se unir, vamos perder todos os dias!" A sinceridade nas suas palavras pulsava como um chamado à ação. Pedro parecia sobressaltado. O olhar que antes estava perdido, agora se firmava na figura do jovem. Maria sentiu o coração acelerar. Era como se cada palavra daquele garoto estivesse tocando as feridas ainda abertas de Pedro, os ecos da dor presentes na mente dele. Aquela cena fazia Maria refletir sobre o quanto a desunião havia sido uma das raízes do sofrimento vivido por tantas crianças. No fundo, a coragem estava lá, mas precisavam agrupá-la. O salão estava dividido, misto de medo e esperança. Mas, com o que estava testemunhando, lidando com a dor, talvez houvesse uma forma de redirecionar essa situação. Precisamos falar sobre os machucados que carregamos, não só os físicos, mas os que ficam ocultos. A voz do garoto ressoou novamente. É hora de parar com isso. Não podemos mais ficar calados. Precisamos ser um só. É assim que conseguimos vencer. Precisamos de união.
Maria passou a mão nos cabelos de Pedro, que parecia ainda concentrado nas palavras que ecoavam no ambiente. Se existia uma faísca de esperança no fundo dele, Maria precisava alimentá-la. Pedro, você consegue ouvir isso? Ela perguntou, olhando diretamente para ele. Esse é o momento. Nós não podemos nos manter em silêncio. Agora é a hora de transformarmos nossa dor em ação. Os olhos de Pedro brilharam. Ele parecia hesitante, mas lentamente abriu os lábios. O que eu faço, mãe? Eu não sei. A vulnerabilidade dele fez o peito de Maria doer de amor e uma imensa vontade de protegê-lo. Fale. Fale do que você sente. Fale de tudo isso como fez aquele menino. A plateia estava fervilhando com murmúrios. Todos aguardavam ansiosos por um sinal de Pedro. Ele fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse buscando forças dentro de si. O silêncio se estabeleceu e dele brotou um suspiro profundo. Eu só queria ser aceito como todos. Eu tenho medo de ser eu mesmo. As palavras saíram lentamente, mas soaram como um trovão. O reconhecimento de sua fragilidade fez com que muitas cabeças na plateia se balançassem em concordância. Maria sabia que aquele era apenas o começo. Olhando para os rostos ao seu redor, ela percebia a mudança que estava se desenhando. Crianças e adolescentes engajados na escuta, outros sussurrando entre si, alguns com lágrimas nos olhos. Era ali, naquele momento, que as paredes da indiferença estavam começando a se desfazer. Mas então, uma sombra se moveu entre o público. Um grupo de meninos, de cabeças baixas e com expressões desconfortáveis, estava se levantando. O que eles fariam agora? O que trariam à tona? O coração de Maria começou a acelerar novamente. As apostas estavam altíssimas e a tensão no ar era palpável. O que estava prestes a acontecer poderia determinar tudo. Os meninos se aproximaram, ainda com aquele ar apreensivo, mas a determinação em seus olhos começava a brilhar. Um deles, o mais alto, abriu a boca depois de um momento de hesitação. A gente também precisa falar, ele declarou, sua voz tremendo, mas assertiva. O silêncio do auditório parecia querer devorá-lo, mas ele continuou. Nós temos visto e ouvido o que aconteceu. Não somos apenas espectadores. Nós também carregamos culpa. Culpa por não ter feito nada antes, por não termos ajudado. Maria sentiu um aperto no peito. Era doloroso ouvir, mas necessário. Todos ali, de alguma forma, eram parte do problema e da solução. Os meninos se entreolharam e um deles, com lágrimas escorrendo, acrescentou. Ninguém precisa enfrentar essa dor sozinho. Às vezes, também temos medo. Medo de ser julgados, de falar o que sentimos, de sermos tratados como fracos. Pedro olhou para Maria, seus olhos escaneando o rosto dela em busca de aprovação. Ela assentiu, encorajando-o a continuar. Ele precisava saber que não estava sozinho nessa luta. Um outro garoto, mais tímido, tomou coragem e finalmente disse: Eu sempre soube que algo estava errado, mas nunca tive coragem de encarar. Lembro das brincadeiras cruéis que fazíamos. Pensei que era só brincadeira, mas a verdade é que não era. Eu não sabia que você estava sofrendo tanto, Pedro. Eu sinto muito. A atmosfera começou a mudar. O que antes era um espaço de medo e insegurança se tornava um terreno fértil para a empatia e a expressão genuína das dores. Outros alunos começaram a se manifestar, compartilhando suas experiências, seus próprios medos e a vergonha de ter ficado em silêncio. As vozes ganhavam força e a divisão que antes pairava no ar parecia derreter. Maria percebeu que a verdade era libertadora. A dor que tinha mantido os alunos afastados uns dos outros estava agora se transformando em uma ponte de compreensão. Isso é o que queremos, esse diálogo. Precisamos derrubar esses muros de silêncio, ela gritou, incentivando a continuidade. Precisamos encontrar formas de ajudar uns aos outros. Um silêncio intenso caiu sobre o auditório novamente, mas agora era um silêncio carregado de esperança. Nas cadeiras, professores e alunos estavam em estado contemplativo, e os sussurros já não eram de descrença, mas de apoio.
Haviam conexões sendo feitas, vozes que antes estavam sufocadas, agora encontrando espaço para respirar. Maria olhou para Pedro, que tinha um sorriso tímido no rosto. Você fez isso, filho. Você começou a mudança, disse ela, envolvendo-o em um abraço apertado. Quando, de repente, um barulho cortou o ar. A porta do auditório se abriu bruscamente e um grupo de pais entrou, preocupados e assustados, alertados pelos ecos das vozes reveladoras. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou com um olhar de desconfiança. O clima mudou novamente. As experiências compartilhadas na sala agora estavam diante de uma nova ameaça, e as vozes que se levantaram precisavam ser ouvidas uma vez mais. Quem seria o próximo a se levantar? E como aqueles pais reagiriam à verdade exposta? Os olhares dos pais se entrelaçaram, cheios de incerteza e preocupação, enquanto alguns alunos se encolhiam em seus assentos, como se quisessem desaparecer. O murmúrio na sala aumentou, a tensão se espalhando como um vírus, infectando cada coração presente. Maria, sentindo a atmosfera se apertar, respirou fundo e se preparou para agir. Por favor, aguardem um momento, pediu Maria, levantando uma mão em um gesto de calma. Seus olhos estavam firmes, mas ao mesmo tempo vulneráveis. É importante que todos saibamos o que está acontecendo aqui. Os pais trocavam sussurros nervosos, e alguns entre eles começaram a questionar. O que os meninos estão fazendo aqui? Disse uma mãe, com a voz trêmula, mas determinada. Por que isso tudo é tão sério? Pedro, percebendo a confusão e a angústia nos rostos de seus colegas, levantou-se. Ele nunca tinha se sentido tão exposto. A coragem queimava dentro dele e, antes que pudesse pensar duas vezes, soltou. É sério porque precisa ser. Estamos falando sobre bullying, sobre dor, sobre como não devemos mais ficar calados. Um pai, que se posicionou na frente do grupo, encheu-se de indignação. Mas isso é só um jogo de escola, certo? Não pode ser tão grave. Sua voz carregava um tom de descrença, e Maria teve certeza de que precisava transformá-lo. Não é só um jogo, Senhor. É a vida de crianças que estão sofrendo em silêncio, Maria falou, a voz firme, mas cheia de emoção. Meu filho está aqui, e todos nós sabemos que essa dor existe. Temos que ser honestos, tem que começar a mudança agora. Nesse momento, algumas mães começaram a chorar. Cada lágrima cairia como um lembrete da tristeza que muitos tentavam ignorar. Um olhar de compreensão cruzou com o de Pedro, e ele sentiu que seus amigos também estavam olhando para ele, prontos para apoiar. Um dos garotos, o mais tímido, se levantou novamente. Eu sou culpado, do jeito que brinquei e que ri das brincadeiras que não tinham graça. Não sabia que isso machucava tanto. Nesse momento, minha culpa me consome. O pai, ainda em pé, hesitou. Algo estava mudando dentro dele. Ele sentia a força da verdade. Temos falado muito de responsabilidade, mas não parece que estamos fazendo nossa parte, não é? O silêncio agora parecia diferente. Era pesado de expectativa. A coragem começava a tomar conta do ambiente. Aqueles pais ainda exibiam certa resistência, mas já notavam o impacto que suas palavras provocavam nas crianças. Precisamos parar de olhar para o problema como algo distante, uma mãe finalmente afirmou. Precisamos ensinar nossos filhos a serem mais compassivos, precisamos ouvir. As vozes se uniram e uma onda de apoio floresceu entre os presentes. Maria viu um semblante mais suave se espalhando entre os alunos e os pais. Era o início de um entendimento que poderia transformar vidas. Enquanto todos, juntos, começaram a falar sobre soluções e mudanças, uma nova figura apareceu na porta, silhueta conhecida. Um dos professores da escola, conhecido por ser rígido e distante, estava ali, com um olhar curioso e intrigado. O ar ficou tenso novamente. O que ele tinha a dizer poderia ser decisivo. Maria sentiu o coração acelerar. Aquela revelação poderia mudar tudo mais uma vez. Como o professor reagiria a tudo isso? E se ele trouxesse novos desafios? O silêncio na sala foi quebrado pelo som da respiração pesada. O professor, Rogério, sempre imponente e severo,
parecia hesitar na entrada. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, capturando a atenção dos presentes. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Ele respirou fundo e, sem perder tempo, começou a falar. Boa tarde a todos. Eu não sabia que isso estava acontecendo na escola. Sua voz, normalmente firme, tremia levemente. Como educador, é minha responsabilidade garantir que todos se sintam seguros e respeitados aqui. Essa situação é inaceitável. As palavras de Rogério pegaram todos de surpresa. Era como se um raio iluminasse a escuridão que envolvia aquele encontro. Maria sentiu seu ânimo renovado ao ouvir aquelas verdades sendo ditas. Uma onda de esperança começou a surgir, mas Pedro ainda sentia uma preocupação crescente. Ele queria mais. Era hora de dizer o que realmente pesava em seus ombros. Professor, eu sinto que a gente sempre fala sobre o problema, mas nunca o enfrentamos de verdade. Pedro interveio, com a voz mais forte do que se sentia. Precisamos de um compromisso real. O que vamos fazer agora? Como podemos mudar isso juntos? Rogério parou, pensativo. A sinceridade nas palavras do menino o impactou. Ele olhou nos olhos de cada criança, como se estivesse tentando absorver a dor que todos estavam compartilhando. Vocês estão absolutamente certos, respondeu, com um novo tom de voz. Vamos criar um espaço para que todos possam se expressar e serem ouvidos. Se existe um problema que não foi percebido, é nossa responsabilidade erradicá-lo. Ouvindo isso, as mães começaram a se entreolhar, seus semblantes misturando preocupação e alívio. Contudo, um pai ainda não parecia convencido e levantou a voz. E se o problema não desaparecer só com boas intenções? O que será feito para proteger nossos filhos? O que acontecerá com o que já foi feito? O clima voltou a pesar. Maria, percebendo que precisavam de respostas mais concretas, tomou a frente novamente. Precisamos de um plano, precisamos de ações. Que tal uma reunião regular entre pais e alunos para discutir isso, para que possamos desenvolver um ambiente mais solidário e acolhedor? Rogério assentiu, e sentimentos de aprovação começaram a pulsar pelo ar. Ele olhou novamente para a turma e, em vez de um tom autoritário, sua voz soou como uma promessa. Então vamos começar. Vou me comprometer a trabalhar nisso com vocês. Não vou me esquivar das minhas responsabilidades. Podemos criar grupos de apoio, promover palestras sobre empatia e respeito. Isso é só o começo. Os alunos aplaudiram. Alguns até mesmo choraram de alívio. Uma emoção verdadeira se espalhava por todos, um sentimento coletivo de esperança que parecia transformar a atmosfera. Mas no fundo, Maria sentia um toque de inquietação. Eles estavam dando passos, mas e os desafios que viriam? A luta contra a dor e a vergonha teria que continuar além daquele encontro. E foi nesse momento que uma das crianças, uma garota que tinha se mantido quieta durante toda a reunião, levantou a mão com hesitação. Todos se viraram para ela, e o coração de Maria disparou. O que mais aquela menina tinha a dizer? Poderia ser a chave para uma nova revelação, algo que ninguém esperava? A sala estava em um silêncio quase palpável. A menina, com seus cabelos cacheados e olhar tímido, parecia pesar as palavras que estavam prestes a sair. Maria sentia um certo frio na barriga, a expectativa de que aquela declaração pudesse mudar tudo. Eu tenho algo a dizer, começou a garota, a voz baixa, mas ao mesmo tempo carregada de coragem. Meu irmão, ele não veio para uma escola desde que tudo isso começou. Eu vejo o que acontece com ele em casa. Ele está muito triste e tem medo. Essas palavras atingiram todos como um soco no estômago. Os olhares se voltaram para os adultos, que começaram a sussurrar entre si, a expressão de preocupação evidente em seus rostos. Maria sentiu uma angústia crescendo dentro de si. Era como se um novo capítulo de dor fosse aberto diante deles. Ele não fala sobre isso, mas eu escuto quando ele chora, continuou a menina, agora um pouco mais firme. Isso não é apenas sobre bullying, é sobre algo maior. As pessoas não veem o que está acontecendo de verdade. Vocês precisam ver. Precisamos que isso pare.
O que a menina dizia era um tiro certeiro. As lágrimas escorriam pelo rosto da mãe dela, enquanto o pai de Maria olhava para o chão, abismado. Pedro, que até então estava tenso, sentiu que aquela era a voz que faltava para dar mais força à luta que eles começavam a travar. Precisamos fazer algo urgente, Pedro disse, se levantando. Se o seu irmão não se sente seguro, isso significa que o problema é mais profundo do que a gente pensava. Não podemos deixar que esses sentimentos de desamparo continuem prosperando. A atmosfera na sala mudava. As esperanças criadas minutos atrás enfrentavam agora a dura realidade de um sofrimento que, até então, estava escondido sob um manto de silêncio. Rogério, percebendo a gravidade da situação, coçou a cabeça, pensativo. Vamos nos reunir também com aqueles que estão passando por isso. Não só aqui, mas em casa. Precisamos escutar cada voz, disse ele, agora com a determinação visível em seu olhar. Não podemos permitir que o medo continue aprisionando nossos estudantes. Este é um espaço para o acolhimento e isso inclui todos. A ideia de incluir mais vozes na conversa trouxe um novo ar de esperança. Mas, no fundo, Maria se perguntava: e se o medo delas não fosse suficiente para desmantelar a dor? Como começariam? Logo, uma das mães levantou a mão, ainda com a voz embargada. E se nossos filhos não quiserem falar? E se eles sentirem que não têm a liberdade de se expressar? Como fazemos para que eles se sintam acolhidos de verdade? A sala novamente entrou em um tenso silêncio. Aquela pergunta pairava no ar, bem como a dúvida de como reverter a situação. Maria sentiu o coração acelerar. A responsabilidade de agir parecia ser sua, e ao mesmo tempo, um peso imenso. Talvez devêssemos criar um espaço mais seguro, um tipo de grupo anônimo, onde todos possam se expressar sem medo de represálias, sugeriu ela, com uma centelha de esperança iluminando seu olhar. Uma forma de eles falarem sobre suas experiências sem precisar se identificar. As mães começaram a murmurar entre si, algumas já acenando com a cabeça. O plano estava começando a se materializar, mas Maria sabia que ainda havia muito a ser feito e que cada passo seria uma luta. Ela também se sentia ansiosa. O peso da responsabilidade era grande, mas a ideia de que poderiam fazer a diferença começava a brilhar como uma luz no escuro. E então, um novo membro se juntou à conversa. Uma voz familiar e inesperada que sorriu com uma expressão de determinação. Era Pedro, mas agora com um brilho diferente em seus olhos. Eu vou falar e não vou ser o único. Vamos unir forças e não deixar que essa dor nos aterrorize. E se houver represálias, o que faremos? A luta contra a dor e a vergonha promete mudar tudo. A união começou. E nisso está a chave. O que dizer para aqueles que ainda têm medo de se manifestar? A sala estava em um agito agora. As palavras de Pedro ecoavam em meio a murmúrios e olhares trocados. Maria sentia uma combinação de expectativa e apreensão. Era claro que as pessoas começavam a se mover, impulsionadas pela força do discurso e pelas histórias que precisavam ser contadas. Precisamos de um plano, disse Rogério, quebrando o silêncio pesado. O que podemos fazer de imediato para dar voz a todos? Grupo de escuta! Alguém gritou. Era uma das mães, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, que parecia ter pensando na sugestão há muito tempo. Um lugar onde eles possam se sentir seguros para falar, não só sobre bullying, mas sobre tudo. A ideia tomou forma rapidamente. Planos foram discutidos, cada um mais empolgante que o anterior. O grupo decidiu que as reuniões começariam na próxima semana, criando um espaço seguro na escola. Iniciativas como cartazes e palestras também foram propostas. Mas mais do que tudo, havia um desejo profundo de ouvir e ser ouvido. Maria sentiu seu coração acelerar. O que antes parecia um peso tão grande, agora estava se transformando em movimento, em ação. E se pudéssemos fazer uma apresentação? Ela sugeriu, se levantando novamente. Uma pequena apresentação que conte a história de quem está sofrendo,
de modo que todos possam ver e entender o que acontece de verdade. Rogério e Pedro trocaram olhares animados. Era exatamente isso que precisavam. Contar histórias seria um meio poderoso de quebrar barreiras, criar empatia e, quem sabe, até mesmo solidariedade entre aqueles que não sabiam da dor alheia. Sim, gritou Pedro, precisamos fazer isso. A sala rapidamente se preencheu com vozes que concordavam, cada vez mais animadas. Eles podiam quase sentir a mudança no ar. Mas Maria ainda tinha dúvidas. E se a apresentação não fosse o suficiente? E se as pessoas se sentissem atacadas, ao invés de serem tocadas? E se novos medos surgissem? O peso da responsabilidade de transformar tudo aquilo em algo positivo ainda pairava sobre seus ombros. Ela olhou para a menina que tinha falado primeiro, com os cabelos cacheados e o olhar tímido. A menina parecia ansiosa, mas determinada, como se carregasse nos ombros a dor de outros, que, assim como seu irmão, estavam silenciados. E depois? Perguntou Maria, a voz quase falhando em um fio de esperança. Depois do primeiro passo, como continuaremos a lutar? E se o medo voltar? Pedro a olhou com atenção. É esse o ponto, Maria. Cada voz que se levantar será uma luz contra a da escuridão. E nós precisamos estar prontos também para escutar as consequências, para entender que essa luta exige doação. É um compromisso, não apenas com um momento, mas com a jornada. A ideia começou a ganhar forma dentro da mente de todos. Juntos, eram mais fortes, e essa força precisava se transformar em ação constante. As conversas se tornaram cada vez mais profundas, as questões mais complexas foram trazidas à tona e, em um filme de emoções crescendo, todos se viam transformados. Mas como garantir que aqueles que estavam calados também se sentissem parte disso? A resposta pairava inerte enquanto o tempo passava, e algo no peito de Maria a alertou de que uma nova revelação estava para surgir. Uma resposta que poderia mudar tudo novamente. E se nós trazermos histórias reais, em vídeo, de vocês, seus filhos, de quem está disposto a se abrir? Um turbilhão de ideias criativas começava a aflorar. E com isso, uma nova expectativa a envolveu. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, a imaginar não apenas a luta que se desenhava, mas também o poder do coletivo. Porque quando a dor falava, a coragem também tinha que ter voz. O que será que essas vozes revelariam? E se as histórias não fossem o que todos esperavam? Claro que só havia um jeito de descobrir. A reunião continuou a fervilhar em energia. Maria observava aqueles rostos, agora iluminados por uma combinação de determinação e vulnerabilidade. Era como se cada um ali buscasse uma forma de se conectar, de transformar dor em força. A ideia de usar vídeos parecia estar em sintonia com algo profundo que ecoava entre eles, mas ao mesmo tempo gerava incertezas. Como iriam fazer isso funcionar? Seria possível que todos se sentissem à vontade para expor suas dores, traumas e histórias? O medo da exposição ainda pairava no ar, como um convidado não desejado. Vamos fazer uma reunião com as mães e pais? Sugeriu Rogério. Assim, podemos abordar como abordar essa proposta com as crianças. Ter a aprovação deles é crucial. Concordo, disse a mulher de cabelos grisalhos. Nossos filhos precisam saber que não estão sozinhos. Podemos usar essas histórias para fortalecer a união entre as famílias. Logo, um novo plano se formou. As vozes iam tomando a forma de algo maior. Maria sentiu um alívio momentâneo, mas logo a preocupação voltou. Ela não queria que a intenção do grupo se perdesse em meio a tantas expectativas. Naquela noite em casa, Maria não conseguia dormir. Os olhos fixos no teto, sua mente oscilava entre a empolgação e o receio. Nas pequenas horas da madrugada, quando a casa estava em silêncio, ela decidiu enviar uma mensagem para Pedro. E se tudo isso não adiantar? E se os vídeos trouxerem à tona traumas tão pesados que ninguém esteja pronto para lidar com eles? Pedro respondeu rápido. A dor pode ser enorme, mas o silêncio é pior. Até mesmo os fios que parecem emaranhados podem se desfazer, se você puxar a ponta certa.
Vamos nos preparar para isso juntos. As palavras dele trouxeram conforto. Eles tinham se unido, cada um artista em sua própria dor e superação, e juntos poderiam lidar com qualquer dificuldade que surgisse. Era um passo ousado, mas necessário. Os dias que se seguiram até a reunião com os pais foram marcados por um fervor quase palpável. Numa tarde ensolarada, todos se reuniram na escola. Maria observava cada um dos pais e mães entrando, alguns com expressões ansiosas, outros com olhares decididos. Ela percebeu que eles claramente sentiam o peso da responsabilidade de proteger seus filhos, mas também a necessidade de mudar a narrativa. Obrigada a todos por estarem aqui, começou Maria, assim que o grupo se acomodou. Hoje vamos discutir como podemos dar voz às nossas crianças e permitir que elas contem suas histórias de uma forma segura e acolhedora. E aos poucos, as vozes começaram a se elevar. Um clamor coletivo cresce pelo espaço. Cada mãe, cada pai, compartilhava suas preocupações, medos e esperanças. Maria sentia que algo estava mudando na atmosfera. Histórias começaram a fluir como um rio, cheio de emoção e vulnerabilidade. Uma mãe se levantou, com os olhos quase marejados. Meu filho tem bulimia. Ele não fala muito sobre isso, mas eu sinto que ele guarda muito por dentro. Como vamos fazer ele se abrir? A interrogação dela reverberou na sala. Era um alerta, uma lembrança de que as histórias seriam difíceis, mas por trás de cada dúvida havia também a esperança de cura e de compreensão. Esse momento trouxe um novo foco ao grupo. Ali, nas partilhas, havia uma energia transformadora. Não era só sobre histórias de dor, mas também de busca por alívio e conexão. Maria percebeu que o caminho se estendia à frente, mas havia ainda muitas incógnitas. E se as histórias que surgissem fossem mais do que ninguém poderia aguentar? O que aconteceria quando a verdade começasse a se desdobrar? Seu coração acelerou diante da incerteza, mas algo dentro dela tinha coragem para enfrentar. Havia uma linhagem de história sendo tecida, uma força silenciosa nos rostos ao seu redor. E ela sabia que esses fios poderiam se entrelaçar em algo belo. O que acontecerá quando as verdades forem reveladas? As palavras de Pedro ainda ressoavam em sua mente, enquanto ela pensava em quanta coragem era necessária para que isso acontecesse. A jornada estava apenas começando. Maria olhava para a plateia inquieta, seu coração batendo forte. O evento que começara como um grito de dor estava se transformando em um clamor por mudança. Ao seu lado, Pedro tinha um semblante determinado, uma luz de coragem que antes parecia perdida. Era hora de finalizar em um ciclo doloroso, mas também de abrir as portas para um futuro mais esperançoso. Ao fim de longas discussões, a ideia de criar um espaço anônimo para que as crianças pudessem se manifestar ganhou força. Rogério, ao lado de Maria, concordou que era crucial que todos pudessem se sentir seguros para expressar suas experiências. Juntos, propuseram a criação de círculos de conversa, onde cada pessoa poderia compartilhar histórias, recebendo apoio sem julgamento. Enquanto os pais discutiam detalhes, Maria se virou para Pedro. Filho, você está preparado para dar o próximo passo? Pedro respirou fundo e, em meio à multidão, assentiu. Estou. Essa é a nossa chance de mudar tudo. O coração dela se encheu de orgulho. Ele estava pronto para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Como se não bastasse, a ideia de gravar depoimentos de crianças e apresentá-los em um evento futuro parecia ser o combustível necessário para acender a esperança. Naquela noite, Maria dormiu mais tranquila. As ideias trocadas se desenrolavam em sua mente como um jogo de dominó, onde cada peça se encaixava. Ela sabia que não seria fácil, mas a força da comunidade a cercava como um cobertor quentinho. Dias se passaram e a expectativa pelo primeiro círculo de conversa crescia. Quando o dia chegou, o auditório da escola estava quase repleto. Pais, alunos e professores se acomodavam. O ar vibrava de emoção e ansiedade. Vamos ser verdadeiros uns com os outros. Vamos falar e deixar que o silêncio se quebre de uma vez por todas.
Maria começou, sua voz firme e tranquila. Hoje, quero que todos se sintam à vontade. Lembrem-se, aqui estamos para nos apoiar. O primeiro a falar foi o garoto do olhar tímido, que agora parecia carregar um peso enorme em suas costas. Ele falava sobre aquelas feridas que durante tanto tempo estiveram silenciadas. Ao final do seu depoimento, um sentimento de solidariedade tomou conta do grupo. As vozes começaram a se multiplicar, e a cada novo relato, uma cura coletiva parecia acontecer. Pedro estava entre os ouvintes, absorvendo tudo. Quando sua vez chegou, ele subiu ao palco com o peito estufado, mas seu coração palpitava. Eu só queria que as pessoas soubessem como é sentir-se sozinho, como é carregar uma dor que parece invisível, mas que te consome por dentro. As palavras saíam do fundo de sua alma e a plateia estava hipnotizada, apoiando cada sílaba que ele pronunciava. Maria observava com lágrimas nos olhos, seu coração transbordando de gratidão. Ali, em meio à dor e à vulnerabilidade, a transformação acontecia. O que começou como um grito de desespero se tornava um hino de coragem. Ao final do evento, um clima de união envolvia a todos. Conversas surgiram entre pais e alunos. Consequências das experiências compartilhadas começavam a gerar novos laços. Um pai se aproximou de Maria. Obrigado por ter trazido isso à tona. Estou vendo meu filho de uma maneira diferente agora. Na verdade, todos nós temos uma parte no que aconteceu. As palavras dele ecoaram nas discussões, como um sinal claro de que uma mudança genuína estava em curso. A jornada tinha começado, mas a estrada seria longa e cheia de desafios. Maria saiu do auditório ao lado de Pedro, que agora carregava um sorriso no rosto. Era um sorriso tímido, mas repleto de esperança. Mãe, acho que finalmente posso ser eu mesmo e contar minha história sem medo. E aquilo foi tudo que Maria precisava ouvir. Ela o abraçou forte, um abraço que significava não apenas proteção, mas esperança compartilhada. Juntos, mãe e filho estavam decididos a enfrentar o que viesse pela frente. Ao voltarem para casa, os olhares e conversas dos que passaram por eles eram diferentes. A mudança estava palpável. Maria sabia que adiam muito pela frente, mas sentia que o peso da dor que antes parecia insuportável estava agora sendo convertido em força. O olhar de Pedro, antes perdido, estava repleto de determinação. Era apenas o começo, mas aquela noite marcaria a vida de todos ali. Quando as luzes se apagaram e o eco das vozes silenciaram, uma nova era de união e compreensão começava a despontar. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa causa. Comente suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu nesse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa mensagem de esperança e união. Juntos, somos mais fortes.